Hoje de manhã eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Dando continuidade na nossa série de pregações no livro de Êxodo, com o tema principal, a glória de Deus na redenção. Temos visto nesses primeiros 17 capítulos de Êxodo, Deus fazendo grandes coisas. O Deus redentor, o Deus poderoso, o Deus da provisão, um Deus presente em meio às dificuldades. Nós temos visto Deus agir por meio do seu povo Israel. Um povo em muitos momentos obstinado, um povo rebelde, um povo muitas vezes que murmura, que reclama devido às circunstâncias difíceis da vida. É interessante porque a pregação de hoje, num certo sentido, nós vamos ver uma mudança bem radical comparado com os capítulos anteriores. Por muitos capítulos nós temos visto Israel reclamando devido à falta d'água, à falta de comida, Israel reclamando por causa do exército egípcio, Israel reclamando por causa do Mar Vermelho, e Deus sempre provendo, Deus sempre agindo, Deus sempre demonstrando a sua grandeza. Mas hoje tem uma mudança marcante porque nós não vamos ver reclamação, nós não vamos ver as pessoas murmurando entre si, nós vamos ver, num certo sentido, uma cena de tranquilidade, uma cena onde há reflexão, celebração pelo que Deus tinha feito e uma oportunidade para Moisés, como líder do povo, tomar algumas decisões importantes para o bem de todo o povo. Então, capítulo 8, o título, desculpa, eu falei 8, né? Capítulo 18, nós estamos num trecho que não é tão pregado, mas eu acho muito interessante porque tem coisas maravilhosas a ser aprendidas. O título da pregação de hoje é Recebendo Conselho Sábio. Eu gostaria de ler o trecho inteiro e depois nós vamos mergulhar no trecho. Não é muito longo. Diz assim a palavra. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com tudo que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, que é isto que você está fazendo ao povo?
Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, ao abrir a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a palavra às nossas vidas, que possamos acatar as coisas que o Senhor tem revelado, e que possamos, ó Deus, obedecer fielmente aquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, que a Tua palavra possa até penetrar corações endurecidos, possa amolecer corações ao ponto de sermos moldados conforme o Teu desejo. Seja glorificado agora por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A grande ideia da mensagem é que Deus usa pessoas em nossas vidas para nos influenciar, guiar e direcionar. E nós precisamos estar dispostos a aprender uns com os outros, porque nenhum de nós sabe de tudo. Nós precisamos uns dos outros. Há muitas lições interessantes nesse trecho e até ao preparar essa pregação eu fiquei com um pouco de dúvida como eu iria proceder. Se eu iria focar apenas em um assunto, se eu iria examinar o trecho como um todo, se eu iria ver como é que esse trecho encaixa em toda a história do Êxodo. Então, vou tentar fazer todas essas coisas, tá certo? Porque há muito aqui a ser aprendido. E como eu disse, é um trecho que mostra uma mudança marcante, porque os capítulos anteriores estavam repletos de reclamação. O povo reclamando e Deus sendo misericordioso e compassivo e agindo. O povo reclamando e Deus novamente sendo misericordioso e compassivo com eles. Agora, nós temos essa cena um pouco diferente. Nós temos um reencontro de Moisés com sua família. Nós temos uma situação em que Moisés está julgando as situações dentro do povo e o sogro dele vê a necessidade dele ter ajuda. Então, nós temos muitas coisas interessantes acontecendo. Mas o que eu quero ressaltar novamente é que Deus é o Deus redentor, que Ele é o Deus que está agindo soberanamente em toda a história humana. E novamente aqui nessa história, num relato que parece até ser simples, Deus está ativo, agindo por meio dos mínimos detalhes para cumprir a sua vontade. Nós temos aqui Moisés e o povo voltando para um lugar que é chamado o Monte de Deus. Agora, se você quer saber o que é o Monte de Deus, no livro de Êxodo tem dois nomes, Horebe e Sinai, é o mesmo lugar. É o lugar onde Moisés estava com os rebanhos do seu sogro, no capítulo 3,
quando Deus lhe apareceu na sarça ardente e lhe convocou para ir de volta a Egito e libertar o povo. No capítulo 3, versículo 12, Deus fez uma promessa a Moisés. Ele disse: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nós agora estamos de volta neste lugar. Lugar que Deus prometeu que Moisés voltaria com todo o povo. Eles estão agora neste lugar e haverá cumprimento dessa profecia nesse trecho. Porque nós veremos adoração genuína acontecendo neste lugar devido aos feitos, aos grandes feitos de Deus ao longo da história. Uma montanha que muitos debatem exatamente sobre sua localização, porque há uma região bem montanhosa, certo? Há muitos montes nessa região. Com certeza era o mais alto entre eles. Pelo que nós entendemos, Moisés subiu nesse lugar mais para frente no trecho e ele vai passar 40 dias na presença de Deus. Deus vai revelar leis para o seu povo. Mas antes disso acontecer, aqui no capítulo 8, Deus vai tratar de algumas coisas. E eu acho que é um trecho bastante prático e relevante para as nossas vidas. Eu espero que você consiga enxergar esses princípios também. O comentarista e pastor Kevin DeYoung, ele escreve: temos traçado a jornada dos israelitas do Egito até o Mar Vermelho e do Mar Vermelho até o Monte Sinai. Em cada parada da jornada, Deus os tem ensinado uma lição nova. O Egito foi o lugar da redenção. O Mar Vermelho, o lugar da salvação. Mara é o lugar da provação. Elim é o lugar de descanso. E o deserto, o Sinai, tem sido o lugar da provisão. Massá e Meribá é o lugar da admoestação. Refidim é o lugar da batalha e vitória. E agora, aos pés do Monte Horebe, ou Sinai, nós temos o lugar de ajuda, ou lugar da ajuda de Deus. Eu quase dei o título dessa pregação, a ajuda de Deus, né? Porque Deus vai ajudar até em pequenos detalhes nesse trecho. Mas vamos lá, nós temos aqui um esboço que vocês devem ter diante de vocês, e eu queria destacar algumas coisas sobre a ação soberana de Deus em todos os detalhes da história. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. Dos versículos 1 a 12, nós temos esse reencontro entre Moisés e seu sogro Jetro, sua esposa Zípora e seus dois filhos, Gerson e Eliezer. E nesse reencontro, nós vamos ouvir de Moisés um relato de tudo que Deus tem feito até essa altura na história. E nesse relato, há um ponto-chave que Moisés está querendo chegar. Que Deus tem sido soberano, Deus tem agido poderosamente, Deus tem sido gracioso, Deus tem libertado o seu povo para que o seu povo voltasse para esse lugar e o adorasse. Então Deus é o Deus soberano sobre todos os detalhes da história. Agora, o reencontro é muito interessante porque tem alguns detalhes na história que nós não sabemos muito a respeito. Um deles é por que a esposa de Moisés, Zípora, regressou de volta à casa de seu pai no território de Midian. Por que ela deixou Moisés, voltou para casa com os dois filhos? A gente não sabe se foi Moisés que enviou ela de volta devido àquilo que eles iriam enfrentar no Egito, mas em algum lugar eles foram enviados de volta. Como é que nós sabemos? Porque Jetro está trazendo eles consigo. E nós tínhamos visto no início do relato que Moisés tinha levado sua esposa e filho quando estava indo para o Egito para libertar o povo. Então, em algum momento tem alguns comentaristas que dizem que era conflito no casamento devido a um acontecimento lá atrás, em que Zípora ficou zangada com Moisés. Tem até um termo no hebraico que pode ser traduzido como divórcio ou enviar embora, ou mandar embora, certo? Pode ser, mas o relato não deixa muito claro. Tem alguns que dizem que ele divorciou ela, né? Que pediu o divórcio e mandou ela embora.
O trecho não diz isso, até porque vai chamar ela ainda de esposa de Moisés. Então, eu acho que a gente pode descartar essa possibilidade. Mas por algum motivo, talvez Moisés estava preocupado com o bem-estar da sua família devido a tudo que eles iriam enfrentar, tanto no Egito quanto no deserto. Mas de alguma forma, ela está na casa do pai. E agora o início do trecho apresenta Jetro. Jetro é esse personagem muito interessante, chamado de sacerdote de Midian. Quem é Jetro? Para você entender um pouquinho quem eram os midianitas. Os midianitas eram também descendentes de Abraão, só que por parte de outro filho, certo? Depois do falecimento de Sara, Abraão se casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve mais filhos. Um desses filhos era Midian. Então, os midianitas são descendentes de Abraão, assim como são os israelitas, só que por parte de outro filho. E ele é chamado de sacerdote midianita. Como é que é isso? A gente não tem muitos fatos, muita informação, se ele era um sacerdote politeísta, adorando vários deuses, se ele, por ser descendente de Abraão, se ele de fato conhecia o verdadeiro Deus. Nós não temos muitos fatos a respeito desse personagem. Simplesmente sabemos que ele é o sogro de Moisés, ele é sacerdote em Midian e era, com certeza, ancião ou um líder respeitado entre sua clã. Os midianitas, assim como os israelitas, eram nômades. Eles peregrinavam à procura de pastos, à procura de água. E justamente uma das razões porque no início de Êxodo Moisés estava ali perto do Monte Sinai é porque ele tinha levado os rebanhos de seu sogro à procura de pastagens. Então, nós temos aqui um lugar que com certeza Jetro já conhecia pelo fato de Moisés ter ido até aquele lugar anteriormente. Talvez eles marcaram esse encontro. Talvez quando Moisés mandou Zípora de volta para casa, eles disseram, vamos nos encontrar quando chegarmos no Monte Sinai, no Monte de Deus. Não sabemos, mas de alguma maneira os relatos chegaram até Jetro. Isso era muito normal na época. Mensageiros levavam mensagens, não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha a logística que nós temos hoje, a comunicação que nós temos hoje. Então, o que é que acontecia? Quando informação era levada de um lugar para outro, era por meio de mensageiros. E Jetro ficou sabendo de tudo o que havia acontecido, porque no início do trecho ele diz, ele ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então, nós temos aqui um reencontro entre Jetro, Zípora, os dois filhos e Moisés. Um reencontro onde a gente vê amor, intimidade, só que como era comum com essas clãs nômades, a figura principal era o patriarca, era o líder. Então, nós não encontramos um reencontro em que Moisés corre e abraça sua esposa. O reencontro principal é entre Moisés e o seu sogro Jetro. Demonstra relacionamento, demonstra respeito, ele o beija, ele o recebe dentro da sua tenda. É um encontro maravilhoso, pelo que nós descobrimos aqui no trecho. Ele, obviamente, era respeitado por Moisés e por isso que, mais para frente no trecho, Moisés até vai acatar conselho que ele vai lhe dar. Muito bem. Os nomes dos dois filhos. Nós temos aqui dois filhos que são mencionados, que vão ser importantes para o relato e, na verdade, para se encaixar no relato como um todo. Os nomes dos dois filhos são Gerson e Eliezer. Qual é a significância, o significado desses dois nomes? Primeiro, Gerson significa peregrino em terra estrangeira. Certo? Então, Moisés deu o nome ao seu primeiro filho porque ele havia passado todo aquele tempo no Egito. E depois ele dá o nome ao outro filho de Eliezer, porque Deus tem o ajudado. Deus é o Deus da ajuda. É muito interessante que os nomes desses dois filhos não apenas vão retratar a experiência de Moisés, mas no sentido mais geral, eles retratam a experiência da nação de Israel como um todo. Certo? Um povo que peregrinou,
que estava em terra estrangeira, mas também um povo que Deus ajudou em momento de necessidade. Então esses dois filhos, e como era o caso de nomes daquela época, os nomes tinham uma significância muito grande. Os nomes desses dois filhos representam não apenas algo a respeito do povo, mas principalmente algo a respeito do Deus. O Deus libertador, o Deus da ajuda. Então, nós temos aqui Gerson, que significa peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, Deus tem sido a minha ajuda. A escravidão e a redenção são os dois elementos que esses dois nomes representam para o povo. Peregrinação e salvação. E depois nós vamos encontrar no trecho Moisés tendo levado Jetro, e com certeza a família toda, para dentro de sua tenda. Ele vai relatar tudo o que havia acontecido. E o seu relato vai abranger dois aspectos. Primeiro, o relato vai focar na libertação do povo do Egito. E, em segundo lugar, todas as provações que eles haviam enfrentado e como Deus havia provido mediante a essas necessidades. Vem de novo comigo no início do trecho, quando diz que eles entraram lá. Então, diz assim, versículo 8, Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Então, no sentido geral, na história da redenção, na história da salvação, nós encontramos esses pontos muito importantes de lembrar da libertação da escravidão e também da ajuda de Deus ao longo da jornada. Uma coisa que eu falei algumas semanas atrás, que eu queria destacar novamente, é que o Deus que salva também é o Deus que acompanha ao longo da jornada. O Deus da redenção também é o Deus da jornada, certo? Você pode pensar, puxa, Deus me salvou, mas aí ele me abandonou. Não, isso não acontece. Deus, ele anda conosco todos os dias das nossas vidas. Nós podemos ter certeza de que Deus está sempre conosco. Então esse é Jetro. Esses são os filhos. Nós temos esse reencontro focado nos dois aspectos da libertação, tanto do Egito quanto na provisão de Deus no deserto. E o que se destaca mais em todo esse relato é que ele glorifica a Deus. Jetro, sacerdote de Midian, ele glorifica a Deus por causa dos feitos de Deus. Então você pode pensar, Jetro era politeísta? Provavelmente, pelo que nós sabemos dos midianitas, provavelmente ele era um homem incrédulo, talvez temente a Yahvé, o Deus da Bíblia, mas nós encontramos ele aqui adorando a Deus. Isso é... É meu? Não, é de outro? Tá bom. É que eu marco também horário aqui para terminar, eu pensei que já estava cedo, mas tudo bem. Então nós temos aqui a resposta de Jetro. Ele glorificou a Deus pela obra redentora. Versículo 10 diz assim, e disse, bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. É significante o fato que Jetro vai usar o nome da aliança, o nome de Deus, da aliança. Ele não simplesmente o chama de Elohim, o nome geral para Deus, mas ele o chama de Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança. E ele louva, ele bendiz ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito. Tente colocar-se no lugar de Jetro. Quando Moisés se aproximou dele, dizendo, eu vou para o Egito, vou libertar o povo de Deus, um povo com mais de 1 milhão na época, com certeza. Egito, o império mais poderoso da época, e Moisés, um pastor de rebanhos. Eu vou para o Egito, eu vou libertar o Egito. Imagine o pensamento de Jetro. Será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Mas ele o deixa partir. Agora, nós encontramos Jetro vendo tudo o que havia acontecido, colocando as peças no seu devido lugar, entendendo que, de fato, esse Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, de fato, é o Senhor, é o Deus de Israel. Então, nós encontramos o relato
dos acontecimentos e a resposta de Jetro. Mas isso nos leva ao segundo ponto que eu quero destacar hoje de manhã, que Deus salva perdidos, os perdidos, por meio da sua graça e soberania. Onde é que a gente encontra isso no trecho? Talvez você está coçando a cabeça e não vê isso, mas eu vejo, talvez não nesse momento, mas a afirmação de conversão por parte de Jetro. E há algumas razões por que eu creio nisso, certo? Eu vou destacar para vocês 3 aspectos de conversão que nós encontramos nas palavras de Jetro. No versículo 11, nós temos uma expressão aqui onde ele diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios. Essa expressão, agora sei, é uma expressão que é usada mais 2 vezes no Antigo Testamento, em ambos os casos de conversão, certo? Nós temos o relato da viúva de Sarepta. Você lembra quando Elias foi até ela, pediu pão, ela disse, não, só tem um punhado de farinha, só tem um pouquinho de azeite, e Deus fez um milagre ali naquele lugar, fez com que não faltasse pão para ela, não faltasse farinha nem azeite. Em seguida, o filho dela vai morrer e Elias vai ressuscitá-lo. Depois daquela experiência, ela vai dizer, agora sei que você é homem de Deus e que ele de fato é o Senhor. Certo? Então, outra ocasião se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, que é na conversão de Naamã, o leproso, o comandante do exército da Síria. Nós encontramos depois da cura dele, ele vai dizer, agora sei. É a mesma expressão. Então, quando Jetro aqui vai dizer, agora sei, quer dizer que houve uma mudança na mente dele. Talvez ele não confiava completamente, talvez entendia um pouquinho sobre Yahvé, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, mas agora, de fato, ele sabe que este é o Deus. Esse é o Deus acima de todos os outros deuses. A segunda coisa que nós vemos aqui quanto à conversão dele é a confissão de que o Senhor é maior do que os outros deuses. É a confissão de que ninguém mais se compara a ele. Isso é fundamental para alguém que, com certeza, era politeísta, pelo contexto dos midianitas, de chegar à conclusão de que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Ele não estava dizendo que outros deuses de fato são verídicos, porque até nos Salmos nós vemos que Deus é exaltado acima dos outros deuses. Simplesmente a noção de que qualquer outro Deus que você possa ter, Deus é mais, Deus é maior, Ele é exaltado, Ele está acima de tudo e de todos. E o fato que Jetro chega a essa conclusão nos mostra uma mudança de perspectiva que ele tem quanto à pessoa de Deus. A terceira coisa que nós observamos, além da linguagem que ele usa, agora sei, e a sua confissão do Senhor ser maior, é que ele vai oferecer holocausto, certo? Ele vai oferecer holocausto e sacrifícios. Até esse ponto, nós não fomos dados às leis cerimoniais onde existia o sistema sacrificial, onde o povo apresenta holocausto em prol do pecado. Mas é importante destacar que quando holocausto é mencionado no Antigo Testamento, sempre está ligado a pecado, certo? De alguma forma, ele está apresentando um holocausto ao Senhor e ele oferece sacrifícios ao Senhor. Nós não queremos precipitar dizendo que era assim como no dia da expiação ou como outros sacrifícios, mas de alguma forma ele vai oferecer ao Senhor o holocausto, ele vai oferecer ao Senhor ofertas, sacrifícios. Tudo isso para chegar à conclusão que eu quero dizer, ele era um homem convertido, certo? Ele confiou verdadeiramente em Yahvé, o Deus de Israel. Terceiro princípio que vocês vão encontrar aí no seu esboço é que Deus usa o conselho de pessoas sábias para conceder sabedoria. Esse trecho está dividido em 2 partes, né? A primeira parte é esse reencontro entre Moisés, seu sogro e sua esposa e filhos. A segunda parte vai ser essa ação judicial. Moisés
agindo como juiz para lidar com as questões do dia a dia do povo. Deus ainda não havia dado as leis, isso ainda está por vir daqui a alguns capítulos. Então, o que é que nós temos? Nós temos um povo de mais de 1 milhão de pessoas que, dia após dia, estão encostando um no outro, com certeza fazendo algo contra o outro, com certeza havia discussões, havia questões que precisavam ser resolvidas. E o que é que estava acontecendo? Jetro se levanta e observa Moisés, apenas ele, mais ninguém, julgando todas as questões do povo. Então tenta colocar-se no lugar de Jetro. Jetro vê um homem resolvendo as necessidades de todos, que era uma bela multidão, muitas pessoas. E ele, como um homem sábio, um homem maduro, ele vai dar a Moisés conselho. Primeiro ele vai dizer: o trabalho é grande demais para uma pessoa fazer. Você vai cansar, mas não somente você vai cansar, o povo também vai cansar. Por quê? O povo está ali de pé o dia inteiro só para ter uma questão resolvida. Jetro vai dizer: não é bom o que você está fazendo. Ele não estava dizendo que julgar era errado, ou que lidar com as questões era errado, mas a maneira como ele estava fazendo não era bom. Ele precisava de outros, porque ele é ele é limitado, ele é fraco. Isso nos mostra um princípio muito importante, que ao ouvirmos conselhos dos outros, nós devemos lembrar que nós somos fracos, somos pequenos, nós precisamos uns dos outros. E nessas decisões da vida que surgem, sejam em questões de liderança, sejam em questões do cotidiano, o que nós descobrimos é que nós precisamos da ajuda dos outros. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, e há vários provérbios que nos ensinam a sabedoria de ouvir os conselhos dos outros. Eu queria só destacar 3. No capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13 de Apocalipse. Eu pedi que vocês abram suas Bíblias lá. Provérbios, capítulo 11. Um dia desse, isso aqui tudo vai levantar. Não é não? Provérbios 11, 14. Eu já estou pronto. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros a segurança. Pense nessa situação. Moisés, um único homem lidando com as necessidades de todos. E agora ele recebe conselho. O fato dele ouvir esse conselho, levar em conta e aplicar esse conselho, nos mostra uma certa sabedoria por parte de Moisés. Talvez não o suficiente para ele já ter visto isso antes, mas o suficiente para entender que ele precisa do conselho de outros. Provérbios 12, versículo 15. Provérbios 12, versículo 15 diz assim: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, Deus usa conselho de pessoas sábias para conceder sabedoria, o que foi o caso aqui, a pessoa de Jetro. Ele observou Moisés tentando fazer tudo sozinho e ele disse: isso não é bom, você precisa de outros. Ele até mostrou como deveria ser delegado. Escolhe aí líderes para lidar com grupos de 1.000, grupos de 100, grupos de 10 e delega uma certa hierarquia de autoridade para que você não tenha que lidar com tudo. Você precisa de outras pessoas. Princípio número 4, nós encontramos aqui Deus estabelecendo liderança e dirigindo na delegação e responsabilidades. Que tipo de homens eram para ser escolhidos para lidar com essas questões? Primeiro, eram para ser homens tementes a Deus, eram para ser homens íntegros, que odeiam a desonestidade. São questões de tremenda importância quando você está falando sobre justiça, não é verdade? Quando são homens que vão julgar
entre certo e errado, ajudar com as necessidades do povo, é importante ter integridade. E é justamente esse o tipo de pessoa que vai ser escolhido. E a gente vê Deus agindo e dirigindo nessa delegação. No versículo 21, procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. E depois no versículo 23, se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Ao Deus dirigir aqui nesse momento, na delegação de responsabilidades, nós encontramos algo muito interessante, que Jetro e Moisés, eles vão se submeter à vontade soberana de Deus, porque Jetro vai dizer no versículo 23, se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Jetro estava dizendo mais ou menos o seguinte, esse é o conselho mais sábio que eu posso te dar, mas se Deus quiser fazer outra coisa, a gente precisa fazer isso, certo? Se essa for a ordem de Deus, se essa for a vontade de Deus, a gente vê aqui uma dependência de Deus por parte de Jetro e por parte de Moisés. Nós encontramos uma atitude de humildade, disposto a se submeter a Deus a despeito daquilo que Deus está pedindo. Porque às vezes Deus vai pedir para o povo atravessar o mar, né? Às vezes Deus vai pedir para o povo ir para um lugar onde não há pão, não há água. E isso é certo, porque é a vontade de Deus e Deus ali vai prover. Mas usando sabedoria que Deus dá, sabedoria de maturidade, sabedoria de experiência, nós encontramos aqui um princípio extremamente importante que nós precisamos uns dos outros e nós precisamos depender de Deus ao escolhermos líderes para administrar e para liderar. A gente pode aplicar isso de uma forma muito prática na igreja, né? Um pastor jamais deveria liderar uma igreja sozinho. Isso não é sábio. Ele precisa de outros que possam observar e falar e dar conselhos. É por isso que no Novo Testamento nós encontramos regularmente sendo apresentado uma pluralidade de líderes. Quer dizer, múltiplos pastores ou presbíteros agindo na administração e liderança, mas não é um princípio só de igreja, não, é um princípio geral, humano, que nós precisamos de outras pessoas nos detalhes da vida. O quinto e último princípio, que tem tudo a ver com o primeiro, que Deus guia o seu povo, até mesmo na ordem e na administração de questões pequenas do cotidiano. E Deus guia o seu povo até mesmo nas questões pequenas do cotidiano. E nós encontramos aqui um Deus preocupado com as necessidades básicas do seu povo. Não só água e pão, mas também como se relacionar uns com os outros, como resolver conflitos, como julgar entre certo e errado quando surge um problema. Imagina, você está caminhando por meses no deserto com uma multidão de pessoas, vai chegar um momento em que o bezerro do seu vizinho vai pisar no pé do seu filho e você vai ficar chateado, vai ter que ser resolvido. Eu estou só imaginando questões que se levantaram, as pessoas estavam juntos e caminhando, lidando com animais, lidando com alimento, lidando com responsabilidades de autoridade, e certamente é normal que surgem esses conflitos. São pecadores, pessoas que ainda estão na jornada e precisam de Deus. Então Deus guia o seu povo, Ele vai guiar o seu povo de diversas formas. Ele vai guiar através da sua ação soberana, Ele vai usar pessoas, como é o caso de Jetro, como é o caso de Moisés. Ele vai usar a delegação de responsabilidades com muitos, mas Ele está ativo, guiando. E diz no final que o Senhor permitiu e Moisés fez como havia sido aconselhado. Quer dizer que Deus permitiu que fosse daquele jeito, Ele mais para frente vai dar certas leis que vão gerir, que vão dirigir a ação do povo, mas por enquanto, até chegar essa lei,
o que é feito aqui, essa delegação de responsabilidade, vai ser aceito por Deus, assim como Moisés havia sido aconselhado. Estou terminando cedo hoje. Amém. Em conclusão, o grande e daí? Que diferença isso faz para a sua vida? Vamos tentar pensar nos aspectos que eu apresentei, né? Como é que essa história se encaixa em toda a história, como é que essa história se encaixa na redenção do povo no livro de Êxodo, e quais são alguns princípios que nós podemos extrair para as nossas vidas. Primeiro, o Senhor é a nossa ajuda em todos os detalhes da vida. O nome Eliezer é um nome para nós que revela muito sobre a pessoa de Deus. Ele é o Deus da ajuda, né? Ele é o Deus que ajudou no passado, é o Deus que ajuda agora, é o Deus que vai continuar nos ajudando. Nós podemos confiar nele. Esse é o segundo princípio. Podemos confiar nele porque ele é poderoso, ele é provedor e ele está presente. Podemos confiar nele. Terceiro princípio, e talvez um que a gente só lê entre as entrelinhas, mas é que nós precisamos uns dos outros. Precisamos de outras pessoas, precisamos de conselho, precisamos de ajuda, porque tentar viver essa vida por nós mesmos não vai dar certo. Tentar administrar uma empresa com só uma pessoa, sem delegar responsabilidades, não dá certo. Da mesma forma, na igreja, nós precisamos de líderes, precisamos de muitas pessoas que têm responsabilidades delegadas para o bom funcionamento do ministério. Nós precisamos uns dos outros. E por final, nós devemos prestar atenção a conselhos sábios. Quando alguém te dá um conselho, você deve parar e avaliar se há sabedoria naquele conselho. Às vezes a gente vai receber conselho que não é sábio. Nós temos que ter o discernimento, e isso vem por meio do conhecimento da palavra de Deus. De discernir o que é conselho sábio e ter a humildade e um coração submisso ao ponto de poder levar em conta aquele conselho e aplicar na sua vida, certo? Então, se você receber um conselho, avalie se ele é sábio, se é bíblico, e seja humilde o suficiente para colocar em prática na sua vida. Por quê? Porque você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu preciso de outros na minha vida que podem me ajudar a ver os meus pontos cegos, que podem me ajudar a ver minhas fraquezas, que podem me ajudar a ver o que pode talvez ser melhor dessa forma ou de outra forma. Então, em conclusão, o Senhor que é soberano, o Senhor que redime o seu povo, é o Senhor que pode ser confiado, porque Ele está ativo em todos os detalhes da jornada. Quer seja no alimento, na bebida, quer seja em questões de delegar responsabilidades para outros. Deus é um Deus que se importa, que Ele chega do nosso lado, que se envolve em nossas vidas, para que Ele seja glorificado e para que haja o bem entre os seres humanos. Nós, como cristãos, temos muito que aprender com essa história. Mas deixa eu só deixar por último o que Jétro diz no versículo 23. Se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo. Meu querido, submeta-se sempre à ação de Deus. Submeta-se sempre à vontade perfeita de Deus e esteja sempre disposto a mudar alguma coisa se você está fazendo na sua própria força e na sua própria vontade. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, muito obrigado por tua palavra que revela tantas questões para as nossas vidas. Até vendo uma narrativa como essa, nós podemos nos identificar primeiro com o povo que reclamou tantas vezes por conta das dificuldades. Nós somos um povo ingrato tantas vezes, ó Deus. Também podemos nos identificar, ó Deus, com Moisés, que tentou fazer as coisas sozinho e muitas vezes tentamos fazer isso. Precisamos de outras pessoas, Pai, nos ajude a reconhecer a nossa dependência, a nossa fraqueza e como nós precisamos de outros. Pai, nós também conseguimos enxergar a grandeza da Tua soberania, agindo não apenas nos pequenos detalhes, mas também escrevendo uma história. O Senhor tecendo os pequenos detalhes, mas fazendo um quadro lindo, fazendo uma história maravilhosa para a Tua glória. Pai, que
possamos reconhecer que as nossas vidas, mesmo sendo pequenos detalhes de uma grande história, cooperam para a história de fazer o teu nome conhecido em toda a terra, de que Jesus Cristo seja conhecido como Salvador, Redentor, e que o teu nome seja glorificado. E Pai, nos ajuda a olhar uns para os outros, que possamos mutuamente edificar-nos, que possamos aconselhar um ao outro de forma sábia, que sejamos sensíveis a ouvir conselhos sábios, que não tenhamos pensamentos egoístas ou orgulhosos, pensando que nós já temos todas as respostas, que nós não precisamos de mais ninguém, Pai, mas possamos entender que o Senhor nos criou para vivermos em comunidade, que nós precisamos de outros. E até como igreja, como comunidade formada por Ti, ó Deus, reconhecemos a tremenda importância que cada membro tem no corpo, que precisamos uns dos outros. Ó Deus, que possamos nos submeter à Tua soberania e sempre questionar se isso realmente é da Tua vontade, que isso seja prioridade, assim como Jesus orou no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. E é por causa de Cristo e Sua glória que nós oramos. Amém.